E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai criar um novo teste unitário aqui para a nossa camada de service. Hoje a gente vai testar o Create User. Ele tem algumas novas validações, como encriptação de senha, validação de e-mail. Então a gente vai ter que fazer alguns outros mocks aqui antes de fazer o teste real, como a gente fez no Find User. Só que a gente vai conseguir fazer todos os mocks necessários aqui para poder fazer o teste acontecer, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos aprender a testar aqui de forma unitária o service do Create User. Então vamos lá, aqui a gente tem o Create User, que basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no service entrando com o user domain, ele vai primeiro verificar se não tem nenhum e-mail criado na base de dados, para depois ele encriptar a senha do usuário, e aí sim ele criar o usuário na base de dados. Então aqui a gente tem 3 cenários de erro, aqui no caso 4, né? Então a gente tem o cenário que existir, na verdade são 3 casos. Então a gente tem o cenário do usuário não existir, ele simplesmente retornar um erro. Esse é o primeiro caso de teste. O segundo caso de teste, ele não existir na base de dados e for criado com sucesso. O terceiro caso é ele não existir na base de dados, mas dar erro na hora de criar o usuário. Então são 3 casos de teste que a gente precisa criar aqui, então vão ser 3 subtestes dentro do nosso Create User, beleza? Então vamos lá, aqui o Create User eu vou criar um novo arquivo que vai ser create _user _test, beleza? Então a gente aqui vai criar uma função de teste, então a gente vai colocar create user services, beleza? Então vai ser esse o nosso teste. E aí a gente vai fazer bem parecido com o que a gente criou no Find User, vai ser bem parecido mesmo, porque o mock que a gente criou do repository, ele é um só. Todos os métodos que a gente precisa já estão lá dentro, então a gente pode copiar aqui essa parte de cima, colar aqui dentro, que é o que a gente vai utilizar, beleza? E aí aqui dentro a gente vai colocar um t.run novamente, a gente vai colocar assim, when user returns error. Então aqui a gente vai primeiro testar o caso do usuário já existir no banco de dados, beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer com que essa chamada Find User by e-mail, ela retorne um usuário diferente de nulo. Então ela retorne um usuário. Se ele retornar algum usuário, é porque então existe esse usuário na base e ele tem que dar esse erro aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Find User que a gente utilizou antes para poder criar um usuário. Então a gente pode pegar aqui esse User Model aqui e tal, que a gente vai utilizar. A gente vai colar aqui esse cara, que a gente pode utilizar o mesmo cenário, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que repository.findUserByEmail, passando o e-mail de userdomain.email, ou seja, a gente vai fazer com que quando o nosso create user chamar o find user by email, a gente vai fazer com que ele dê um return. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um repository.expect.findUserByEmail.returns, certo? E aí a gente vai fazer ele retornar o user domain, nulo. Ou seja, ele vai retornar um caso de sucesso aqui, tá? Só que aí o que acontece? Quando ele retornar um caso de sucesso, ou seja, ele retornar que tem usuário, ele vai retornar essa mensagem aqui, emails already registered in another account. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um user e vai colocar aqui o URL a partir de services, no caso service, .findUserByEmail. Então, ou no caso, .createUserService. A gente vai chamar o createUser passando o mesmo usuário, user domain, beleza? E aí ele vai retornar um usuário e um erro. Então a gente vai dar aqui um assert.new, porque o nosso usuário vindo do createUser, ele vai vir nulo. Por quê? Na hora que ele chamar o findUserByEmail, ver que existe um usuário, ele já vai dar erro, vai retornar a variável do usuário nula, só que um erro. Então a gente vai ter que validar se o usuário ele é nulo, a gente tem que validar que a variável de erro ela não é nula, então a gente vai colocar aqui not new, e a gente vai fazer um assert.equalValues. A gente vai colocar err.message, ele tem que ser igual a emails already registered in another account, ou seja, a gente tem que validar se esse erro aconteceu. Vamos ver se vai dar certo aqui o nosso teste. Então passou aqui, ele basicamente colocou init create user model e depois init find user service. Aí ele foi e começou a dar os erros, né? Então aqui se eu colocar qualquer coisa aqui dentro, ele tem que quebrar, por exemplo, né? Então se eu mudar a mensagem, ele quebra assim como foi esperado, né? Então a gente já basicamente está validando aqui o cenário dele testar quando já existia um usuário lá dentro. Então se a gente for no create user, aqui essa parte está em verde, tá vendo? Que essa parte aqui da validação do usuário, ela tá em verde, aqui pra baixo tá tudo em vermelho, que a gente vai testar essa parte em vermelho ainda, beleza? Então agora vamos criar mais um cenário de teste, a gente vai colocar um t.run novamente, então a gente vai colocar when user is not returns error, no caso, então a gente vai criar um cenário aqui que não existe usuário na base de dados, mas a gente vai fazer ele retornar um erro, então ele vai cair no cenário de erro agora, tá? Então função
Beleza, então a gente criou mais um cenário. Eu vou basicamente copiar aqui esse cara, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui. Ele vai criar o ID, vai criar o usuário, vai definir o ID, tudo bonitinho. Só que na hora que ele chamar o find user by e-mail, ele não vai retornar user domain, ele vai retornar nulo no user domain. E aqui a gente vai retornar, sei lá, uma variável de REST error. Então eu vou colocar aqui REST error, .new not found. Não, eu vou colocar new internal server error, por exemplo. Então eu vou colocar aqui uma mensagem error trying to create user, beleza? Então a gente vai colocar para quando der certo, ou seja, ele não vai retornar erro no find user, ele vai continuar. Aí quando ele chamar o create user, o repository vai retornar um erro 500 com a mensagem error trying to create user. Então a gente vai chamar, o usuário tem que ser nulo novamente, o erro não pode ser nulo e o erro ele tem que ter a mensagem de error trying to create user, beleza? Então a gente vai rodar aqui esse teste e aqui falhou no nosso caso, tá? Então vamos ver o porquê que falhou aqui. Aqui a gente mocou aqui o find user by e-mail, mas na verdade a gente tem que colocar para ele mocar o create user, né? Para ele retornar um erro aqui nesse caso. Então a gente também vai ter que criar um expect para o nosso find user by e-mail, né? Então find user by e-mail a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode colocar para ele retornar nulo, mas também retornar nulo na mensagem. Por quê, tá? Ele retornar nulo nesse caso aqui no nosso teste. Porque quando ele der sucesso, é porque ele achou um usuário no banco de dados. Se ele achou um usuário, ele vai entrar e dar erro no nosso create user, porque não pode inserir novamente. Só que se der algum erro, a gente está ignorando, porque não importa aqui pra gente. Então eu posso simplesmente retornar nulo, que ele não vai entrar nesse if e vai continuar no nosso código, beleza? Então aqui eu vou colocar para ele retornar duas variáveis nulas, e quando ele entrar no create user, ele vai retornar nulo no usuário, mas o internal server error na mensagem de erro, beleza? Então se eu rodar aqui agora, ele deu erro novamente, vamos ver o porquê que deu esse problema, tá? Aqui nesse caso é o create user, ele tá pedindo aqui get email, mas não é isso que a gente vai mandar, né? A gente vai mandar aqui user domain, tá? Então o get email é só nesse, então a gente vai mandar o user domain e agora, beleza, deu sucesso agora, tá? Então a gente tava mandando, porque quando você cria um mock, ele coloca a interface, então você pode mandar qualquer coisa aqui dentro. Tá vendo que aqui é a interface? Só que no nosso método real de create user, ele recebe um usuário mesmo. Por isso que tava dando problema, beleza? Então por isso que também o teste não reclama quando você tá criando. Agora, por último, vamos criar um cenário de sucesso, né? Um cenário que ele retornaria sucesso. Então, when user is not registered, return success, nesse caso, tá? Então, aqui no find user by e-mail, a gente vai manter esse código. Só que aqui no create user, ao invés dele retornar nulo, ele vai retornar, na verdade, nulo no erro. E vai retornar pra gente o nosso próprio user domain aqui, por exemplo, tá? Então, ele vai retornar o nosso próprio user domain aqui nesse cara, pra gente poder validar. A única coisa que a gente vai poder validar para se realmente deu certo é porque a senha do usuário ela tem que estar encriptada. Então a gente vai poder fazer um assert para ver se a senha ela veio teste ou se veio um teste encriptado. E aí se veio encriptado é porque deu certo a nosso service, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui os assert novamente. Então eu vou basicamente fazer o seguinte, assert.equalValues, né? Então a gente vai fazer um user.getEmail, o getName, por exemplo, ele tem que ser userDomain.getName também, então ele tem que ser igual. Então eu vou criar isso para todos os testes aqui, tá? Então aqui basicamente eu criei todos os gets, só que aqui nesse caso, na nossa senha do banco, na nossa senha do usuário, então user.getPassword, então a senha que retornou do usuário que foi criado, ela tem que ser diferente da senha que a gente criou aqui em cima, porque ela tem que voltar encriptada, né? Então aqui getPassword, então a gente vai ter que colocar um que não seja igual, né? Então aqui a gente vai ter que colocar um not equal nesse caso, tá? Para verificar se não é igual, porque não pode ser igual nesse caso, a senha tem que vir encriptada. Então, para o erro, a gente vai colocar um assert.new, então ele tem que ser nulo, e vamos colocar a variável err. Vamos ver se vai passar aqui nosso... Então ele falhou aqui, ele verificou que should be, aí ele colocou aqui a senha, né? Então a verificação deu erro aqui no nosso assert, vamos ver o porquê que deu esse problema. Então basicamente o erro aqui tá falando que a senha, então essa daqui aparentemente é a senha que foi encriptada, ela não é igual. No caso ela é igual e a gente tava verificando por que não é igual. Mas o que acontece aqui, tá? Aqui eu fiz uma pequena confusão do seguinte. A nossa senha, ela é encriptada, só que ela retornaria o mesmo para os dois. Por que isso, tá? No nosso create user, então se vocês veem aqui no create user service, na hora que ele vai encriptar a senha, tá vendo que ele dá um user domain.encryptPassword, ou seja, ele encripta a senha no ponteiro do usuário. Ou seja, ele não vai criar um novo usuário com a senha encriptada, ele vai manter o usuário. Por isso que o nosso user domain, ele fica com a senha encriptada, assim como o usuário retornado no user. Então, aqui é equal values, na verdade, porque as duas senhas têm que ser iguais.
Diferentemente de se eu tivesse, por exemplo, colocando aqui no nosso create user, para ele criar uma nova senha, eu estivesse fazendo isso daqui, ó, por exemplo, new password, e aí eu atribuindo o valor do retorno disso e depois eu retornando um novo usuário. Só que aqui eu tô dando userdomain.encryptPassword. Ou seja, eu tô aplicando o valor dentro do objeto userdomain, por isso que a senha fica encriptada, beleza? Então, basicamente, a nossa senha tem que ser igual nesse caso, porque ele vai encriptar e vai retornar um novo usuário com a senha já encriptada e tá lá, tudo testado, bonitinho aqui no nosso create user. Se eu rodar agora esse cara com coverage, então pra gente poder ver onde tá passando, né? Então, eu vou verificar aqui no create user tá lá 100% dos testes passando, tá? Então tá aqui do lado 100%. E aí aqui você vê que tá passando por todas as partes do nosso código aqui, de bonitinho aqui, do jeito que a gente esperava, beleza? Então, esse foi o vídeo. Estou fazendo todos os commits lá no repositório, então se vocês quiserem já ver como que o código tá ficando, tá lá no GitHub, tá o link na descrição, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!